Olá, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos falando sobre o culto na igreja cristã. O culto na igreja cristã. Um assunto bastante interessante, um assunto que, se fosse para falarmos mesmo, seria um assunto muito longo, mas nós vamos tentar aqui sintetizar tudo para que vocês tenham um bom entendimento. E sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto de hoje. E eu preciso falar para os irmãos o seguinte, iniciar já falando da seguinte maneira. Ao irmos e participarmos de um culto, normalmente o ser humano ele pensa: o que será que vai acontecer hoje? E o que os pastores prepararam para nós? Não é assim? O que os pastores prepararam para nós? Será que vai ser um culto bom? E quando muitas vezes nós vamos embora, nós pensamos também: hoje foi lindo demais, foi maravilhoso, eu me realizei na presença do Senhor. Algumas outras pessoas já falam diferente, né? Hoje não foi bom, hoje não foi bom, Deus não falou ao meu coração. Saí pior do que eu cheguei. Muitas pessoas falam ou pensam dessa maneira, saem pensando desta forma. E assim segue-se as idas e vindas ao culto, cada um indo buscar o que lhe é aprazível. E aqui eu não generalizo, não vou generalizar, meus amados, e nem vou insinuar nada contra ninguém. Apenas eu vou esclarecer o que de fato é cultuar. É exatamente o propósito da nossa aula de hoje, o culto da igreja cristã. O que de fato é cultuar a Deus. A palavra cultuar, ela significa utilizar como alvo de culto, ou prestar culto a algo ou alguém, venerar. É isso que significa. Portanto, o alvo do culto cristão, meus amados, não é o homem que vai à igreja, mas sim Deus. Ali é um momento de, com verdade e amor, nós adorarmos a Deus e venerá-lo com reverência. E assim nós vemos que o cultuar está diretamente ligado a cada ser humano que participa, porque cada um vai de uma forma. O cultuador, a pessoa que está indo cultuar a Deus, ele deve zelar pela forma como ele vai adorar, pelas atitudes que ele vai tomar, pela maneira que ele vai se expressar. Isso tem que se tomar muito cuidado, tem que ter zelo ao lidar com essas coisas. Nós precisamos aqui entender que cultuar a Deus é um serviço. É um serviço. Deuteronômio 6,3 diz isso: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então a Ele servirás. E assim nós precisamos ressaltar aqui o cumprimento do rito, ou seja, o ir ao culto, bem como a atitude interior do ser humano. Nós sabemos que muitos vão à igreja buscar algo pela necessidade humana. Claro, nós entendemos dessa maneira. O ser humano é desse jeito. Não todos, mas o ser humano é desta forma. É o que prevalece, é isso. Agora, o que nós precisamos entender é que é através da oração, é através do clamor a Deus que nós somos atendidos nessas necessidades. Não é simplesmente porque eu vou no culto vazio e volto de lá vazio que Deus vai... Não, que Deus vai me atender. Ou eu vou vazio e volto cheio por um tempo, depois eu me perco nesta relação. Não, não é assim. Não é dessa maneira, não. Nós precisamos entender que há necessidade de uma relação contínua, de uma oração contínua, de um clamor contínuo. Nós precisamos ter continuidade na relação com Deus. Entenda que cultuar a Deus é permitir que Ele habite em seu ser, é permitir que Ele habite em você. E assim, Ele vivo dentro de você, com Ele vivo dentro de você, você vai se unir aos seus irmãos em Cristo. Você vai se unir ao corpo santo do Senhor. E aí você vai lhe oferecer culto na igreja, dessa forma. Ali você vai oferecer a Ele adoração, você vai oferecer a Ele gratidão, comunhão, junto com os seus irmãos. Nós precisamos aprender, meus amados, que oferecer um culto a Deus é ir além
daquilo que nós falamos, além das palavras, é ir além das ações, é ter Ele em nós, é ter Ele dentro de nós, é nós nos tornarmos parte dEle, nós nos tornarmos parte dEle. Cultuar a Deus te leva a uma entrega total e absoluta. É buscar viver nesta realidade atual que nós estamos aqui, a realidade espiritual que nós assistimos e nós vemos ali quando fazemos a leitura de Apocalipse no capítulo 4. Né? Agora, conseguiríamos nós oferecer a Deus um culto semelhante ao que será feito lá no céu, como nos é apresentado em Apocalipse? Ali nós estaremos com nossos corpos glorificados, mas e aqui? E agora, nesse momento? Meus irmãos, nós precisamos e vamos hoje aprender muito sobre isto nesta aula de hoje. Portanto, preste bastante atenção, entenda tudo que vai ser dito. Afinal, como deve ser o culto a Deus? Que tipo de louvor nós devemos entoar? Qual deve ser a forma do nosso culto? A pregação e a pregação. Que lugar a pregação ocupa no culto a Deus, meus amados? E essas respostas nós estaremos dando para vocês nessas aulas. Nós estaremos trazendo esses assuntos. Mas vamos lá. Nós vamos estudar hoje a lição número 11, que é o culto da igreja cristã. E ela tem como texto áureo 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Este é o texto áureo da nossa lição. E nós vemos ali, meus amados, a ministração do louvor. Lembre-se que naquela época os salmos eles eram cantados, então cada um tem salmos, então cada um prefere um louvor, cada um canta um louvor, cada um tem uma maneira de se expressar, uma maneira de se falar, e isso não pode se tornar uma bagunça, tem que ser feita de uma maneira tal que venha a edificar a igreja e a glorificar a Deus. É desta forma. A ministração da palavra, ela deve ser resumida, ela deve vir de uma maneira resumida, compendiada, de uma maneira sistemática, de forma a ser entendida e aplicada ao congregado. Então ele tem que entender e ele tem que aprender que ele deve aplicá-la na vida dele, é dessa maneira. Tá? E por fim, nós temos também a ministração do Espírito Santo. Nós falamos aqui a ministração do louvor, que são os cânticos, nós falamos da ministração da palavra, e agora nós vamos falar da ministração do Espírito Santo, ou seja, línguas estranhas, revelação, nós temos tudo isso, é a manifestação do Espírito Santo. Mas veja bem, meus amados, veja bem, o autor ele destaca a necessidade de que tudo seja feito para a edificação mútua, de uma forma ordenada, com total rendição a Deus. É o que está escrito, é desta forma que está escrito. E um adendo que eu faço aqui sobre isso, meus irmãos, é sobre os excessos que nós vivemos e vemos hoje para todos os lados. Aí, exageros, vícios vícios de pregadores, e isso não edifica a Deus, não glorifica a Deus e nem edifica as pessoas. Porque são exageros, são coisas erradas, coisas banais, coisas que não havia necessidade nenhuma de se pronunciar ali, apenas alimenta o ego dos pregadores. Ele alimenta o seu ego com aquilo que ele expõe, é dele por ele mesmo. Ele fala dele por ele mesmo. E entendam também, irmãos, que essas ministrações jamais devem competir entre si. As manifestações do Espírito não podem atrapalhar a ministração da palavra não deve atrapalhar o louvor e vice-versa. O louvor não pode atrapalhar a ministração da palavra. Às vezes nós vemos aí hoje o pregador pregando e uma pessoa tocando o teclado bem gostoso, de uma maneira tranquila, acompanhando, verdadeiramente acrescentando a palavra. Só que nós vemos aí pastores exagerando, dramatizando, e a música vem dramatizando atrás de uma maneira tal que ela acaba tornando o culto um show. E não é assim.
Não é dessa maneira, então elas não devem competir entre si. O músico não pode querer ser mais do que o pregador, e os dois não podem nem pensar em ser mais do que o Espírito Santo, a ministração do Espírito Santo, as línguas, as profecias que vêm através do Espírito Santo, mas tem que vir do Espírito Santo, e uma não pode se sobrepor à outra. Mas a 1 Coríntios 12, 13 e 14 é a nossa base de como cultuar a Deus, e ali nós aprendemos todas essas coisas. Entendam também, meus irmãos, que se elas começarem a competir entre si, vira bagunça, vai acontecer o que nós estamos vendo aí hoje. O pastor está pregando e a outra pessoa está ali louvando por cima dele, de uma maneira, querendo entoar a voz mais alta, um quer falar mais alto do que o outro, fica muito difícil. O que vemos hoje, na verdade, são cultos regados a músicas, quase em sua totalidade. Começa com louvor e acaba com louvor. Não é dessa maneira. O louvor é uma bênção, com certeza. Não tenho dúvida disso, espero que você também não tenha dúvida disso, mas ele jamais pode competir com a palavra ou substituí-la, em hipótese alguma, de maneira nenhuma. Nós entendemos, sim, entendemos também que ambas, elas estão no mesmo propósito. Mas a música, ela não é neutra, ela tem uma mensagem própria dela, e nós temos que trazer a mensagem, pela mensagem, a palavra de Deus. A música vem com uma mensagem própria, mas a mensagem que nós devemos enfatizar é a palavra de Deus, meus amados. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente. E desde Jesus, para que fique claro para os irmãos, desde Jesus até Billy Graham, não se usou fundos musicais melodramáticos para se pregar. Não estou falando de um acompanhamento com louvor, uma coisa bonita, estou falando de acompanhamentos melodramáticos, aquilo que dramatiza a coisa, aquilo que quer forçar você a se emocionar, te levar a um instinto forçado, alguma coisa forçada. Dessa maneira. Esse modismo ele se iniciou ali por volta da década de 80, com quem? Com aqueles milagreiros que começaram a aparecer nas igrejas. Na verdade, aqueles animadores de plateia, desculpem a maneira como eu falo, mas é isso. Nós vemos aí muitas igrejas hoje aí que estão animando a plateia, estão levando shows para os congregados, e aí eles acham que com isso estão chamando sim, para o show, mas não estão entregando e levando eles a Cristo. Nós precisamos prestar muito atenção, estar atentos a isso. Meus amados, não quero aqui atacar louvores, adorações, não quero atacar. Eu quero dizer que existe a necessidade de um equilíbrio. Quando se perde esse equilíbrio, se perde a motivação certa do culto. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. É isso que eu estou tentando trazer e tentando explicar. Espero que tenha ficado claro para não acharem que eu estou aqui agredindo ou tentando ser uma coisa ou outra. Não é assim. Ou seja, as pessoas naquela época elas queriam manipular a plateia. Elas queriam o quê? Eles queriam condicionar o auditório. Mas é bom a gente parar por aqui, porque eu gosto muito desse assunto e eu sou muito chato nesse assunto também, nesse sentido. A base para os estudos de hoje está em Efésios 15, Efésios 5, de 15 a 21. O texto é curto, mas eu vou falar bastante dele aqui, então eu acho que não há necessidade que nós leiamos ele. Nós vamos falar muito sobre esse texto hoje, então eu acredito que não há necessidade. Efésios 5, de 15 a 21, você pode ler na sua casa, você pode acompanhar na sua casa depois através da leitura, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula de hoje. Ela vai ensinar muito, eu acredito que nós vamos aprender muito com ela. Mas nesse texto que nós teremos que ler em casa depois, nós vemos claramente expresso por Paulo as recomendações finais feitas aos crentes lá em Éfeso, a necessidade de pureza de vida. Olha que nós estamos falando de culto ao Senhor, então a necessidade de pureza de vida, a necessidade de prudência, a necessidade de sabedoria. E isto, meus amados, significa o quê? Viver
na luz, isto é, viver na luz, é expressar a luz em pensamentos, em palavras, em ações. Então é você viver, é o todo, é o conjunto que está intrínseco dentro de você. É ter discernimento sobre o certo e o errado e aplicar isso na sua vida. Não é só você saber e não contar para ninguém e não fazer. É aplicar isso na sua vida. E não somente na igreja, naquele momento que você está ali, durante o culto, ou quando você quiser se mostrar em santidade para alguém. Ser cristão é viver a todo momento, né? Viver a todo momento esta relação com Deus e com o seu próximo, com aquele que você está vendo. É muito importante, meus amados, é muito importante também que você consiga estabelecer uma relação com você mesmo, passando para você tudo isso que você absorve, recepciona e aprende da palavra de Deus. Porque o enganar-se traz com certeza a perdição eterna. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. E vivendo verdadeiramente como cristão, isto dará frutos e com certeza vai trazer reflexos na coletividade também. Com certeza, sem dúvida nenhuma, precisamos usar o nosso tempo para o que realmente importa, viver como sábios e não como ignorantes. É assim que diz a palavra de Deus. Jamais agindo com insensatez, mas sendo gratos a Deus em todas as circunstâncias. Não importa se é numa circunstância pequena ou numa enorme, em todas elas nós temos que ser gratos a Deus. Agora, não tem dúvida também, com certeza, há quem vá ao culto apenas para receber bênçãos. Não tenha dúvida disso. E às vezes até o próprio pregador ou o pastor, ele colabora, ele estimula isso, quando ele fala, quantos vieram aqui para buscar a sua bênção? Então ele até estimula, porque isso aí, a pessoa recepcionando essa palavra, ele já vai entender, então eu vou na igreja buscar uma bênção. É claro que Deus abençoa, não estou dizendo nada em contrário, é claro que Deus abençoa, mas nós não devemos ir, meus amados, ao culto prioritariamente para receber bênçãos, mas sim para cultuar a Deus. Jamais ignore a finalidade principal, que é agradecer a Deus, né? Que é ali apresentar a Ele adoração, louvor, ações de graça, intercessão, e aí sim a sua súplica pessoal pelas necessidades que você tem. Intercedeu pelos seus amigos e a sua súplica, amigos, inimigos, pelas pessoas, por outras pessoas, e aí sim a sua súplica pessoal. Meus irmãos, lembre-se que somente a humildade torna possível a submissão. Apenas a humildade torna possível a submissão. E quando eu falo isso, eu me refiro pelo fato de nós intercedermos até pelos nossos inimigos. Nós temos que entender isso. Então, se nós formos humildes, nós teremos essa submissão. Né? Isso é totalmente contrário à natureza humana, mas Deus quer isso de nós, que nós sejamos contrários à natureza humana que está apertando a gente cada vez mais. Né? Nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. O salvo, meus amados, ele deve colocar Cristo em primeiro lugar e estimar os seus irmãos mais do que a si mesmo. É assim que diz a palavra de Deus. E isto é muito difícil a todos. Nós sabemos disso. Mas este é o ideal. É isto que nós devemos buscar alcançar. Mas vamos entrar nesse primeiro assunto aqui, porque senão a gente acaba se alongando muito, né? Vamos entrar nesse primeiro assunto. E nesse primeiro assunto nós falaremos sobre o quê? Sobre a natureza do culto. Esse é o primeiro tópico deste primeiro assunto. Nós veremos o culto como um serviço a Deus. Existem 3 termos gregos para o serviço no Novo Testamento. É diaconia, latreia e liturgia, de onde vem o nosso termo liturgia, né? É leiturgia, que de onde vem o nosso termo liturgia. Ou seja, cultuar é servir a Deus em espírito e em verdade. Nunca deve ser de qualquer jeito. Já falamos muito a respeito disso. Nunca deve ser de qualquer jeito.
E partindo deste prisma, meus amados, nós vemos muitas invencionices, nós vemos que muitas coisas deveriam ser banidas do nosso meio. Por quê? Porque hoje, é como eu falo sempre, né? Nós vemos muitas reuniões antropocêntricas, preparadas para massagear o ego das pessoas, para poder entretê-las, ao invés de ser um serviço para Deus, que é, de fato, o nosso dever. É esse o nosso dever. Entendam que assim, se nós trabalharmos corretamente, o culto, ele tem que ser, ele deve ser solene. Nós precisamos, para isso, olhar para Apocalipse, para entender isso. Apocalipse 22:3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Né? Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Ou seja, os seus servos o servirão, meus amados, os seus servos o servirão. Então, aqui nós somos descritos na Nova Jerusalém. Deus já terá ali feito, inclusive, novos céus, nova terra. E o verbo ali é latreu para o termo ali servirão. Então, o verbo ali é latreu para servirão, que quer dizer o quê? Desempenhar serviços religiosos, ofertar dons e adorar a Deus na observância de todos os seus ritos instituídos para a sua adoração, dos sacerdotes, oficiar, cumprir o ofício sacro, agir dessa maneira. Então, servir é isso. E para formar este conteúdo, basta você ler alguns textos de Apocalipse. Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 7, Apocalipse 19. São textos muito bons, orientam muito a respeito disso. Você lendo isso, você vai ver que nos é apresentado tanto a forma quanto o conteúdo para o nosso culto. Nós veremos ali prostração reverente, como nós já falamos, nós veremos adoração, que tem a ver também com prostração, claro, e nós já aprendemos sobre isso em outras aulas também. E deixo claro aqui que não pode a adoração ser extravagante de maneira nenhuma, como nós estamos vendo hoje aqui. É um tal de grita para lá, grita para cá, pula para lá, sabe, meus amados? Não pode haver também, a extravagância, ela não pode nunca servir como adoração. Nós vemos isso muito hoje, isso acaba destruindo o relacionamento com Deus. Isso sim, o culto deve ser solene, o culto ele deve ser majestoso, ele deve ser reverente, ele deve ser respeitoso, ele tem que ser, como eu vou dizer, decoroso, ele tem que ser decente, ele tem que ser ordeiro. 1 Coríntios 12, jamais devemos entrar na presença do Senhor de maneira desordenada, meus irmãos. O culto não é um show, o culto não é para você se divertir, não é para você gostar ou para você não gostar. Mas é claro que, alertar hoje sobre isso é o mesmo que tampar o sol com a peneira. A gente alerta, a gente fala, a gente alerta, a gente fala. As pessoas, elas já se envolveram com essas coisas de uma maneira tal que já estão totalmente contaminadas. Elas ainda brigam, diz que você está totalmente errado, que não é assim, que não é desta forma. E se nós não resgatarmos estas pessoas e alertá-las, elas ficarão presas neste círculo vicioso. Vai ter o show do Joaquinzinho ali em tal lugar. Eu vou lá, porque lá nós vamos glorificar a Deus e vamos adorar a Deus. Não é isso, meus irmãos, vai nada. Você vai lá para se divertir, é dessa maneira que funciona. É lógico que temos shows que é para glorificar a Deus, adorar a Deus, vai ter uma palavra, vai ter um culto. Vamos fazer um culto no Maracanã? Vamos fazer um culto no Maracanã, mas isso não pode se tornar um show, tem que ser um culto, tem que haver tudo isso que eu falei para vocês, veneração, respeito, tem que ter tudo isso como eu falei para vocês. Né? Então, bom, eu sei que muitos vão achar um absurdo essas minhas palavras, mas contra fatos, infelizmente, para quem pensar dessa maneira, contra fatos não há argumento. Quando nós falamos de conteúdo, eu nem tenho nada contra os artistas,
Mas para o louvor do Senhor no culto, nós precisamos apresentar algo que enalteça ao Senhor. Este conteúdo, ele deve ser cristocêntrico. Repito, leiam o Apocalipse nos capítulos que nós mencionamos, 4, 5, 7, 19. Meus amados, não vou ficar repetindo, fica muito repetitivo, mas leiam os capítulos mencionados. Lembre-se sempre que o culto a Deus deve ser santo. Nada apenas da boca para fora. Nunca uma reunião, uma solenidade decorosa. Essas coisas nós vemos em várias reuniões extracultos. Nós vemos em reuniões políticas, em reuniões de sociedades. Mas quando nós falamos de culto a Deus, nós falamos de uma solenidade com santidade exteriorizada. Meus amados, como o Senhor é santo, o nosso louvor, a nossa pregação, o nosso ensino e quaisquer outros serviços também devem ser santos. Romanos 15, 25. Agora que estou de partida para Jerusalém, há serviço dos santos. Ali, quando fala em Romanos 15, Paulo está falando que ele está partindo para Jerusalém para poder estar a serviço dos santos. Então a igreja é santa. Quem participa do culto, deve ser santo. O lugar do culto deve ser santo. Jamais podemos banalizar o culto como vem ocorrendo, meus amados irmãos. Não podemos. Existem templos que parecem casa de show, discotecas, boates, espaços para programas de auditório e assim por diante. Tem lugares onde não tem sequer o púlpito mais para que se fale a palavra de Deus. Em outros, a tribuna, ela deu lugar a passarelas, onde o pregador corre de um lado para o outro, mas parecendo um astro pop, meus irmãos. Não é dessa maneira. E a reverência, e o zelo, e o cuidado. E esse pastor que parece um astro pop ali, ele berra frases de efeito impactantes, porque Deus vai te dar, Deus vai cumprir a promessa, Deus vai fazer, e aí vem aquelas músicas eletrizantes também por cima, e aquilo vai te influenciando de uma maneira que você acaba entrando naquela empolgação, se emocionando, e você se sente avivado, mas é você se sentindo avivado, você não está realmente avivado por Deus, é você que se sente mais alegre. Por quê? Porque você se emocionou com o que ele falou, com o que ele disse. Não é a palavra de Deus falando com você, é o pastor ou o pregador ou a pessoa que está ali falando que está te emocionando com palavras de efeito. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo essas coisas. E, infelizmente, muitos cristãos estão passando por tudo isso e nós avisamos, alertamos e eles continuam passando por tudo isso e vivendo essas mesmas coisas. Né? Mas vamos lá, esse é um assunto que eu gosto muito e se eu for falar, vai longe. Né? Vamos entrar no segundo tópico, onde nós falaremos o quê? Do propósito do culto. Nós estaremos falando aqui sobre o propósito do culto. E o primeiro tópico seria glorificar a Deus. Então, o propósito nós já vemos que é glorificar a Deus. Então, este é o propósito de um culto. Não pode ser uma liturgia fria, sem vida ou triste. Eu não estou falando para vocês ficarem ali sem vida, de uma maneira fria, de um jeito triste no culto. Não, não é assim, meus amados. É uma celebração, como diz lá no Salmo 100, no versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então nós temos que estar ali de uma maneira quente mesmo, fervorosos. Fervorosos, sim, fervorosos. Nós temos que estar ali com vida, nós temos que estar ali felizes, mas é pela palavra de Deus, é por Deus, não é porque eu estou me enchendo de coisas que eu quero buscar para mim mesmo. Não, é pela palavra de Deus. E se você quer buscar para você mesmo Jesus, então é isso. Você tem que se encher dele, recepcionar ele, o Espírito Santo, e viver esta alegria, viver o calor da relação com ele. É dessa maneira. Tem vários outros textos, não é só Salmo 100, eu trouxe ele apenas para que vocês percebam, celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Mas tem vários outros textos que trazem esta orientação. E como nós já falamos, meus irmãos, este culto deve ser cristocêntrico.
Volto a falar, nossos hinos precisam exaltar o Senhor. Exaltar o Senhor. Restitui o que é meu. Nada é nosso, tudo é de Deus, Ele nos concede o uso. Então, meus amados, quando você está trazendo para você a sua necessidade, ou falando que Deus vai trazer para você a sua necessidade, você não está cultuando a Deus, você está se relacionando, tentando se relacionar com Ele, mas buscar aquilo que você quer. Nós precisamos prestar bastante atenção nessas coisas, meus amados. Nós já falamos que o culto tem que ser cristocêntrico. E ele deve sempre fazer menção da obra redentora de Cristo. É isto. O culto não é para massagear o ego dos crentes ou apresentar críticas de cunhos ali ideológicos, políticos. E infelizmente é isso que nós estamos vendo hoje. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo hoje. E repito, eu não tenho nada contra artistas fazer uma crítica a quem quer que seja humanamente falando. Agora entendam que o louvor a Deus não tem nada a ver com críticas ideológicas. É isso que nós precisamos aprender. O louvor e a adoração jamais pode ser atrapalhado por derivados do antropocentrismo, coisas que vêm devido ao antropocentrismo. Não deve haver ali nada que não seja glorificar a Jesus Cristo, nosso melhor e nosso mediador e sumo sacerdote. Nada diferente disso. Nada diferente. Nós vamos aprender também que o culto é para quê? Para edificar a sua igreja. Nós veremos isso também. Tá? Mas o problema maior é esse. O problema maior é não estarmos ali cultuando a Deus. Existe um perigo muito grande nesse sentido. Eu não preciso lembrar, nós acabamos de estudar isso. O culto é um serviço a Deus. Se a igreja se reúne e não é para servir a Deus, esta reunião será em vão. Tudo aquilo que preparamos deve ser para glorificar ou para a glória de Cristo, mesmo em cultos temáticos, ok? Mesmo em cultos temáticos, nós precisamos aprender isso. Deve-se ter em mente a glória de Deus nos cultos, por exemplo, culto de doutrina, aqui na escola bíblica dominical, no culto de jovens, em casamentos, em batizados e etc. Na verdade, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Vejam que até no culto de Natal, vamos fazer o culto de Natal? Vamos fazer o culto de Natal. Se a motivação do crente for antropocêntrica, você vai pensar nos enfeites, você vai pensar na comida, você vai pensar na diversão, você vai pensar na festa. Agora, se for um culto cristocêntrico e você não tiver os enfeites, não tiver a comida, não tiver a diversão e não tiver a festa, vai ser um culto para Cristo. E é isso que deve ser de fato. Pode ter enfeite, pode ter comida, pode ter diversão, pode ter festa, pode. Mas se você não tiver, você pode também fazer o culto cristocêntrico. Tá? É esse o culto que devemos ter. A ênfase será como? A ênfase será sobre a encarnação de Jesus, sobre a sua vida de exemplo. Aquela vida sem pecado que ele viveu, sobre a sua morte por nossos pecados, a sua ressurreição para a nossa justificação. Não podemos nunca esquecer disso. Poderá ali, vamos colocar, poderá ali haver até, meus amados, uma peça teatral em alusão à data, mas sempre sobre esse tripé que eu acabei de passar para vocês, o tripé da salvação. Nós acabamos de falar a sua encarnação, a sua morte pelos nossos pecados e a ressurreição dele para a nossa santificação em glória. Então vamos fazer uma peça de teatro? Vamos, tem que estar baseado nisso, tem que ter esse tripé. É assim, não é uma peça de teatro que vai contar que a mamãe do papai, que o tiozinho, não, tem que glorificar a Deus. Lembre-se sempre, essa é a minha opinião, tá? Tem igrejas que não concordam com isso, tem pastores que não concordam, eu estou aqui falando sobre a minha opinião. Então lembre-se sempre que, não esqueça nunca da nossa aula passada, onde Paulo repreendeu aos coríntios, porque a motivação deles, veja bem, a motivação deles ao celebrar a ceia estava errada.
Eles se reuniam simplesmente para comer a ceia. Motivação errada. Então nós vamos fazer uma festa, é para Deus, a motivação é Deus, é para Ele, não é para mim. Não é para eu me comer, beber, fazer festa, dar risada, brincar e esquecer o simbolismo de tudo aquilo, o que simboliza aquilo tudo. É dessa maneira, nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos prestando um desserviço a Deus e a nós mesmos. Né? O terceiro tópico desse segundo assunto, ele fala sobre a adoração entusiástica. Né? Então, quando nós falamos sobre a adoração entusiástica, nós estamos querendo dizer que o culto é também para edificar a igreja. É para edificar a igreja. E edificar a igreja, meus amados, quando se usa a palavra edificar, nós estamos aqui usando uma metáfora que alude à preparação do corpo de Cristo, no processo de crescimento espiritual. Então, edificar é isso, é o processo de crescimento espiritual do cristão. E para entender isto, nós podemos analisar algumas passagens. Mateus 16, 18, por um acaso, diz assim, também, Cristo diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É desta maneira. Então, edificar a igreja. Cristo foi o primeiro a falar em edificação da igreja. Mateus 16, 18. É desta maneira que nós temos que falar. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. 14, no versículo 3, 5 e 12. 3, 5, 12. Versículo 3, 5, 12 e 26. Eles mostram que os dons congregacionais são dados para edificação da igreja, meus irmãos. São dados para a edificação da igreja. Então, o culto é também para a edificação da igreja. Inclusive, no culto, como nós já falamos, a ministração do louvor, da palavra e do Espírito são para glorificar a Deus e edificar a igreja. Isso não se perde em culto nenhum. É dessa forma. Lembre-se sempre que existem os dons congregacionais e os dons ministeriais. Nós já ensinamos sobre isso. Os congregacionais, eles são dados a todos os crentes batizados no Espírito Santo. Então, os dons vêm ali. Você vai profetizar, você vai fazer isso, fazer aquilo. Agora, também tem o dom ministerial. Este já é residente. Este é da pessoa. O dom congregacional, Deus te dá naquele momento, você fala, amanhã você pode não falar, pode passar o resto da vida sem falar. Já o ministerial, não, esse é residente. Depende do chamado. Não é algo momentâneo ou esporádico que Deus causou no cristão, no congregado. É um dom residente. Está intrínseco na relação daquela pessoa com o mundo, na relação daquela pessoa com Deus. Embora hoje nós sabemos que muitas pessoas são levadas aí ao pastorado porque eles têm influência, entre outras coisas, não é um dom de Deus realmente na vida da pessoa. Tá? Mas, vamos prosseguindo, o terceiro tópico fala sobre liturgia do culto, a exposição da Bíblia, né? Ela sendo exposta. Né? No Novo Testamento, a palavra que é utilizada é didaquê. A palavra didaquê significa doutrina, instrução, significa explicação. Portanto, a Bíblia deve ser lida e explicada no culto, embora só de ouvir a leitura já sejamos abençoados ali. Vocês vejam em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deu para entender? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam, tá? As coisas que estão nela escritas, porque o tempo da vinda de Cristo já está próximo. Então lembre-se, meus amados, que naquela época nem todos tinham uma Bíblia. Nem todos tinham uma Bíblia. Tá? Naquela época nem todos tinham uma Bíblia. Eles viviam naquela época de ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui, quando esse texto fala, Apocalipse 1:3, quando ele fala que a pessoa que lê, ela lê em voz alta. Vejam também que a bênção vem sobre o que ouve. Então, aquele que fala em voz alta, ele é abençoado. Aquele que ouve, ele é abençoado. Aquele que guarda, ele é abençoado. Então, não vem bênção nenhuma aos desatentos. Só vem bênção àqueles que são atentos
e obedientes à palavra, conforme o texto de João 13,17. Ora, se sabeis estas coisas, diz assim o texto, né? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João 13,17. Veja que os apóstolos e também Jesus, eles explicavam as escrituras assim como nós devemos agir hoje. Vemos isso lá em Lucas 4,16, de 16 a 18, Atos capítulo 7, Atos 2 também, versículo 22 a 36, Atos 2, inclusive, versículo 22 a 36, é onde se deu a primeira pregação pentecostal. Basta nós lermos, nós vamos entender. Paulo, meus irmãos, também ele era um expoente das Escrituras Sagradas. E vemos claramente que a sua explicação da palavra, ela vem e dá entendimento ao simples. A explicação que ele dava da palavra trazia esclarecimento ao simples, a nós, vamos dizer assim. Né? Lá em Salmo 119, 130, diz assim: a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É desta maneira, é a revelação da palavra, é a explicação da palavra, porque tem muitas coisas que lemos e não entendemos. Sabemos também que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos aprender a entender isso de uma maneira muito forte, aprender a colocar dentro de nós. Portanto, não se pode, em hipótese alguma, abrir mão da exposição da palavra. Se o pregador chega na igreja e ele não tem uma palavra para passar, ele tem que passar para alguém que tenha. Ele tem que chamar alguém que tenha uma palavra. E não adianta ser uma pessoa que vai falar Como é que eu explico isso para vocês, meus irmãos? Uma pessoa que não vai ter conhecimento suficiente para trazer conhecimento ao simples. Tem que ser uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, que leu aquele texto, que aprendeu, que estudou. Nós vemos na nossa igreja muitas pessoas irem lá e falam com concisão, porque são bem escolhidas. São pessoas bem escolhidas, elas têm que vir, ler a palavra e explicar esse texto. É desta maneira. E o que vemos hoje em dia, nesse contexto de exposição da palavra, que cada dia mais reduzem o tempo de exposição da palavra de Deus. Cada dia reduzem mais. Quando não se reduz mais pondo louvores, quando não se reduz mais colocando pessoas para falar coisas da vida dela, se reduz no sentido assim de falar muito de fatos de fora. E aí sobra para a palavra um pouquinho. É falta de conhecimento bíblico, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas. Nós temos que prestar muita atenção nessas coisas. Então, nós vemos que reduzem muito o tempo da exposição da palavra. Mas existem o contraposto também. Tem pessoas que não respeitam o fato de se falar 45 minutos, 50, 55 minutos, 1 hora. A pessoa quer falar 1h30, 2 horas. O que ocorre é que ele fala 45 minutos a palavra de Deus e os outros 45 minutos ele conta histórias. Ele conta histórias. E falar a palavra de Deus não é contar histórias. Falar a palavra de Deus é a palavra de Deus, é profetizar, é você conseguir edificar as pessoas, edificar o corpo de Cristo, mas não com histórias humanas, não com histórias... Como eu vou explicar isso para vocês, meus irmãos? Fica até longa a aula, porque eu me perco nas palavras nesse sentido. É eu chegar lá e falar que você vai receber a bênção, que você tem isso, que você vai ter aquilo. Poxa, para com isso. Nós precisamos começar a respeitar a palavra de Deus e aprender a viver a palavra de Deus. O que vemos é que cada dia mais se reduz esse tempo. Estão substituindo a palavra de Deus por peças teatrais, por louvores, por conversações diversas, por casos de família, por músicas em excesso. Emocionam? Sim, emocionam, mas nada pode diminuir a exposição da palavra. É desta maneira. Enfim, quando lhes falta conhecimento da palavra, preenchem o horário do culto de assuntos não relacionados à glorificação de Deus. Eu não falo isso de mim, eu falo isso pela escola, que é isso que ela está pedindo. Não é somente essa escola, não. É essa revista. Nós temos o livro de exposição dessa aula de hoje. Tá certo? Então, meus amados, falam assuntos não relacionados à glorificação de Deus, à edificação do corpo.
É assim que pede a Escritura, é isso que nós temos que fazer. E quando nós falamos de edificar o corpo de Cristo, não é tornar o culto antropocêntrico. Aprenda isso. Onde se fala de benefícios que o ser humano alcança ou alcançará, mas sim é estimular ele a estar em um relacionamento santo com Cristo, nosso Redentor, por quem ele é e não pelo que ele pode fazer ou pelo que ele faz. Lembre-se do que disse Paulo lá em 2 Timóteo 4, de 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O texto é claro e objetivo. E como nós já falamos também, a adoração ela tem que ter entusiasmo. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Lembre-se sempre que está escrito que adoração é se prostrar na presença de Deus. Lembre-se também que o produto do adorador não é só o louvor, não é só o cântico, enfim, tudo que há em nós deve glorificar a Deus. Salmo 103, 1. Né? Bendize ao Senhor a minha alma. Tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Salmo 103, versículo 1. Lembre-se, meu irmão, que o bom testemunho seu, quem dá, não é você. Não é você, não adianta você falar bem de você. Você chega na igreja e fica falando bem de você para todo mundo. Não, o bom testemunho seu, quem dá, não é você. São as pessoas com quem você se relaciona. E testificam da sua conduta, do seu caráter, testificam da sua vida. Lembre-se que aquele que tudo vê é o seu maior testemunho, assim como ele foi de Cristo. Mateus 3,17. Ele diz assim, ele diz exatamente assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. É desta maneira, Mateus 3,17. Né? Mas vamos ao último tópico, que aí a gente já consegue encerrar, meus amados. Esse último tópico, ele fala de local de culto. Então, quando ele fala de local de culto, é aonde nós vamos cultuar, como nós devemos cultuar, de uma maneira geral, ele abrange isso. Então, no local de culto, eu achei por bem trazer alguma informação a mais para vocês. Então, nós podemos dizer que nesses tempos modernos, muitas igrejas têm priorizado as preferências do ser humano, ou se desviando do ideal constante da palavra. Então, eles dão preferência às necessidades do ser humano e acaba desviando o ideal necessário para se cumprir a palavra de Deus. E assim nós enxergamos 7 tipos de culto ou liturgia no Evangelho. No Evangelho, não posso chamar até de evangelismo brasileiro. A liturgia formal, a tradicional, a contemporânea, a eclética, a emergente e pós-moderna, a carismática e a pentecostal assembleiana, que é a 7ª. E o que podemos trazer aos irmãos é que o formalismo, ou seja, a liturgia formal, ela impede os crentes de dar um lugar ao Espírito Santo. Ela é muito... Então, ela não deixa, não dá, o Espírito Santo não trabalha, ela se amarra muito. É difícil. Já as tradicionais, elas priorizam o quê? Priorizam hinos, priorizam aqueles inários oficiais, e o perigo aí, em ambas essas duas, né? Tanto a formal quanto as tradicionais, meus amados, o perigo aí é engessar o culto, é deixar o culto preso, amarrado ali. Já a contemporânea, ela usa de estratégias para conquistar os jovens, músicas melódicas, usa a linguagem da geração presente, usa jazz, usa hip hop, etc. Ela traz o perigo nesta relação com as coisas de secularização do culto. Não é isso que Deus manda. Jamais se esqueçam que o evangelho não é para ser pregado como as pessoas querem ouvir, mas sim a verdade como precisam ouvir. Nós precisamos aprender isso.
né? A eclética também. A eclética está mais próxima das conservadores. E aqui eu tenho que acrescentar sobre a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, meus irmãos, ela se subdividiu muito em alguns casos. E nessa subdivisão, algumas não mantiveram a liturgia pentecostal original, lá de Gunnar Wingren. E, bom, não vou entrar muito no assunto, não. Elas não mantiveram aquela liturgia original lá do início. Tá? Então, elas se desviaram nesse sentido. Já a liturgia emergente ou pós-moderna, ela está presente em igrejas extremamente secularizadas. Extremamente secularizadas. Elas adotam a adoração extravagante, cultos sem limites, cada um adora do jeito que quer, como quer. E o perigo aí é você se conformar com o mundo, você se moldar pelo mundo, ou seja, se fazer igual ao mundo. É complicado, é uma relação muito difícil. E na liturgia carismática também, ali aplica-se, nós aplicamos ela, no caso, quando se fala de carismática, aos neopentecostais. Ou seja, em alguns casos até pseudo-pentecostais. O perigo ali é a desordem e o distanciamento da palavra e da sã doutrina. Aí você fala, mas a igreja é neopentecostal, mas não é pentecostal, não, é neopentecostal. Então a liturgia dela é totalmente diferente da nossa. Tá? Já a Assembleia de Deus tradicional, que é a que nós estamos, que nós convivemos e que nós passamos por ela, não puxando a sardinha para ela, porque também temos o que falar dela, né? A Assembleia de Deus, ela se mantém fiel à sua origem, que tem compromisso com a palavra de Deus, que honra as Escrituras, e inclusive as Escrituras estão subscritas ali na declaração de fé. Ali não tem erro, não. São as escrituras que estão ali na declaração de fé. Portanto, nós cremos, professamos o que a Bíblia está trazendo, o que a Bíblia está apresentando, as escrituras sagradas. Quando eu falo Bíblia, as escrituras sagradas, porque hoje nós temos Bíblias aí totalmente desviadas do original e do que deveria ser realmente. E eu deixo claro aqui que no dia em que eu encontrar uma igreja melhor do que a Assembleia de Deus, no sentido de obedecer às Escrituras Sagradas, eu vou para lá. Não tenha dúvida, eu vou para lá, eu quero o melhor para mim, eu quero buscar realmente a minha salvação. É simples assim. Eu vou para o lugar que estiver mais próxima de Deus. A nossa liturgia das Assembleias de Deus, ela obedece à prescrição que é bom vocês lerem, que aí vocês vão aprender. A prescrição que está lá em 1 Coríntios, se vocês quiserem, eu faço até uma aula específica para vocês. 1 Coríntios do capítulo 12 ao capítulo 14. Acabou. Ali traz marcas de alegria, música vibrante, glorificar em alta voz, línguas estranhas, profecias, só que com equilíbrio e por meio do ensino das Escrituras. E ainda assim, aqui existe o perigo nas Assembleias de Deus. Infelizmente, nós vemos a supervalorização da experiência pentecostal, línguas falsas, profecias exageradas, bom, entre tantas outras coisas praticadas, em detrimento à sã doutrina. São os exageros, meus irmãos. Não está todas as Assembleias de Deus, mas algumas são dessa maneira. Nós vemos hoje aí na internet, não estou falando mentira, contra fatos, repito, não há argumentos. E nós vemos dentro delas também, dessas igrejas que estão aí dessa maneira, inclusive a competição entre as ministrações mencionadas no estudo de hoje, conforme nós falamos. Não se pode, enquanto prega, o outro louvar ou falar em línguas e etc. Um atrapalha o outro e se perde o controle litúrgico do culto. Então lembre-se que o culto deve ter ordem e decência. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa com a sua família ou consigo mesmo, se você não tiver uma família ao seu lado, mas Deus, você não tenha dúvida, Ele estará sempre ao seu lado. Paz do Senhor, muito obrigado a todos.